Olá a todos, é um prazer ter essa conversa aqui com vocês, que será especificamente sobre o impacto dos alimentos de origem animal na saúde global, mais especificamente em riscos epidemiológicos como pandemias, epidemias e resistência a antimicrobianos. Então, dando um pouco de contexto a essa conversa, meu nome é Cynthia Schuch, eu sou zoóloga, mas trabalhei durante muitos anos, cerca de 15 anos, com saúde global, junto com o Dr. Vladimir Alonso, também zoólogo, epidemiólogo, para institutos diversos, institutos nacionais de saúde nos Estados Unidos, Organização Mundial de Saúde na Suíça, organizações diversas, né? E, consequentemente, publicamos uma série de artigos relacionados a esse tema, sabe? Pandemias, epidemias, doenças infecciosas, vacinas, tratamentos, preparação para esses eventos, etc. E mais recentemente, nos últimos 5 anos, nós voltamos a trabalhar com animais, mais especificamente saúde e bem-estar de animais de produção. Então, porcos, galinhas e outros animais. Então, é daí um pouco onde surge toda essa informação que eu vou estar comentando com vocês. Para quem estiver interessado em se aprofundar mais sobre os temas que eu vou estar abordando e ir atrás de referências bibliográficas, eu recomendo esses dois materiais. Esse handbook de bem-estar animal, um dos capítulos é nosso sobre esse tema que eu vou tratar e está disponível gratuitamente nesse endereço que está mostrado no slide. E o outro, esse livreto sobre pandemias, que também pode ser baixado gratuitamente em formato de PDF no endereço que está mostrado aí no slide, welfarefootprint.org, na parte de pesquisa humana. Bom, então, antes de mais nada, é preciso levar em conta o contexto dos problemas de saúde global que eu vou estar mencionando. A gente tem que primeiro lembrar que diversos aspectos da saúde pública melhoraram muito ao longo dos últimos séculos e ao longo das últimas décadas. E um deles foi a expectativa de vida. Então, nesse gráfico, a gente tem a expectativa média de anos de vida das pessoas ao nascer ao longo dos vários anos. E a gente vê que, enfim, houve um aumento dessa expectativa brutal, né? De menos de 30 anos, a média mundial em 1850, 1900, no começo do século, a mais de 70 anos praticamente para o mundo todo nos últimos anos. Agora, esse aumento da expectativa de vida é em função de uma redução da taxa de mortalidade, né? Principalmente por mortalidade por doenças infecciosas, que afetavam muito as crianças até 5 anos de idade, né? Então, houve uma diminuição radical na mortalidade por doenças infecciosas em crianças, e isso acabou gerando uma explosão populacional, né? A gente saiu aí de pouco mais de 2 bilhões de pessoas nessa curva verde aqui que a gente vê em 1950, para hoje em dia 8 bilhões, a gente já chegou, e uma expectativa aí de 11 bilhões em 2100. E essa explosão populacional humana, ela veio acompanhada por uma série de mudanças tecnológicas e uma transformação radical na forma de se produzir alimento, incluindo alimento de origem animal. Então, aquelas práticas tradicionais de criação de animais que todo mundo deve imaginar, de criação a pasto, animal solto, tal, praticamente não existem mais. Hoje o que a gente tem é processos industriais, como nesses galpões, com silos para ração. Vocês veem aí uma lagoa dos dejetos dos animais, mas animal a gente não vê mesmo, eles são produzidos num processo extremamente sistemático e industrializados. E com isso se possibilitou, né, também para atender essa demanda dessa imensa população, um aumento enorme da quantidade de animais produzidos. A gente saiu aí de cerca de menos de 10 bilhões de animais terrestres abatidos por ano em 1950, 60, para mais de 70 bilhões de animais abatidos todos os anos, animais terrestres. Isso não inclui peixes, né? A maioria deles sendo galinhas para consumo de frango.
E, naturalmente, uma consequência natural desse processo foi o aumento do consumo per capita, por pessoa, de carne todos os anos. Então, a gente tem aqui um gráfico, por exemplo, que mostra o consumo em diversos países. No Brasil, a gente tem um consumo de mais de 109 quilos de carnes por pessoa por ano, né? Em alguns países chega a mais de 150 quilos de carne por pessoa por ano, né? Chegaria a quase aí 400 gramas, 500 gramas por dia, todos os dias em média, né? Quase meio quilo por dia, todos os dias do ano em países, por exemplo, como Portugal. E junto com essa explosão da população humana, com a explosão da população animal e com a transformação dos métodos de produção animal, né, do tradicional para o industrializado, houve também um aumento, né, uma ressurgência da frequência de doenças infecciosas em escala global. Então, uma nova doença infecciosa é reconhecida a cada 4 meses e dessas, a maioria tem origem zoonótica, zoo de animais, né? Ou seja, tem origem em animais, seja animais selvagens, seja animais domesticados, né? Ou seja, os animais que a gente tem principalmente aí para a criação para consumo, porcos, galinhas, ovelhas, coelhos, enfim, etc, né? E quando uma nova doença infecciosa surge, dependendo da forma de transmissão dela, principalmente se ela for transmissível de pessoa a pessoa, não necessariamente ela vai ficar restrita àquele local onde ela surgiu. Aqui, por exemplo, é o mapa global das rotas de transporte aéreo, então se torna muito fácil ver que uma doença transmissível de pessoa para pessoa, por exemplo, por vias aéreas, poderia se espalhar muito rapidamente pelo mundo todo, né? Questão de dias, como a gente viu, por exemplo, no caso da gripe suína de 2009, gripe A, né? Ou da Covid-19. Então, nesse contexto, não é tão surpreendente assim que muitas das pandemias e epidemias que surgiram no último século, nos últimos séculos, elas estão diretamente ligadas à captura de animais para consumo e à produção de animais para consumo. Então, a gente tem vários casos aqui mostrados nesse mapa. Então, por exemplo, o surto de ebola na África, né, relacionados ao consumo de morcegos, né, ao manuseio de morcegos, o surto de SARS, que quase virou uma grande pandemia em 2002, 2003, relacionado ao consumo de animais selvagens também. A gripe A, que eu já mencionei, relacionada à produção de porcos. Os vários surtos de gripe aviária, a transmissão do vírus da AIDS, também relacionada ao consumo de primatas na África e assim por diante. E como a transmissão dessas doenças ocorre, ou seja, como um patógeno que está num animal vem a infectar a população humana. Então, existem várias rotas, né, através das quais isso pode acontecer. Então, patógenos, né, vírus, bactérias que circulam na fauna silvestre, eles podem atingir a população humana se as pessoas consumirem alimentos contaminados com esses vírus, com essas bactérias, água contaminada, né? Essa é uma das possibilidades. Outra possibilidade é a transmissão por vetores, ou seja, mosquitos, carrapatos, etc. Esse é o caso da malária, né, transmitida por um mosquito, é o caso do Zika e muitas outras doenças, né? No caso desses dois fatores aqui, vetores e alimentos, água contaminados, a probabilidade de que a gente venha a ter uma pandemia ou uma grande epidemia, né, de uma distribuição geográfica muito ampla, é muito reduzida, se comparado a outras formas. Por quê? Porque ela geralmente está limitada ao contato com estes fatores. Então, por exemplo, no caso da malária, se a pessoa não está na área geográfica onde tem o vetor, o mosquito transmissor da malária, ela não vai pegar malária, porque a malária não passa de pessoa a pessoa. Né? A mesma coisa com doenças originadas em alimentos ou em água contaminada. Se ela não passa de pessoa a pessoa tem que ter contato com aquele alimento, com aquela água. Então, a probabilidade de que isso se transforme em uma grande pandemia é muito mais baixa. Agora, hoje em dia, a gente não pode deixar de mencionar também
o perigo que o estudo e criação de patógenos em laboratório representa também. Infelizmente, mesmo nos laboratórios com níveis de segurança dos mais altos em países como Estados Unidos, Europa e países da Europa e outros, acidentes acontecem, né? Então, fugas de animais acontecem, violações de protocolos de biossegurança acontecem com uma frequência maior do que seria desejada. Essa é uma declaração do grupo de trabalho de Cambridge, de 2014, alertando para o perigo da criação de patógenos altamente letais em laboratório, tendo em conta justamente a alta frequência desses acidentes de biossegurança, né? Na época se detectou que era uma média de 2 por semana em laboratórios de alta segurança. Então essa é uma possibilidade também que não pode ser desconsiderada. Foi uma possibilidade aventada aí para, não existe consenso ainda, mas para a Covid-19 também, né? Então ela deve ser levada a sério. Então, voltando aqui ao esquema das principais rotas, uma outra rota é a captura e consumo de animais silvestres diretamente, né? A carne de caça, a carne de animais selvagens. Então, essa foi possivelmente a origem dos surtos de ebola na África, que ainda ocorrem esporadicamente. Você tem possivelmente os primeiros casos associados à captura e consumo de morcegos, né? Então não é tanto o consumo da carne em si, uma vez que ela já está cozida, mas o manuseio do animal, da carcaça do animal, o contato com os fluidos dele, com o sangue. Se esses fluidos entram na mucosa de uma pessoa, nariz, boca, olhos, ou se existe algum corte na pele onde esses fluidos podem penetrar, então você pode ter uma infecção e parece que foi isso que aconteceu. Né? Então pode ser diretamente no contato com os humanos ou através de animais intermediários, animais selvagens e animais criados ali próximos a florestas e tal, como porcos, etc. Né? E através então do contato com esses intermediários, a população também pode se infectar. Felizmente, os surtos de ebola até agora foram contidos, mas existe transmissão de pessoa a pessoa, né? Então realmente representa um perigo bastante grande. Aqui outros exemplos do comércio de carne de caça, de animais selvagens, e pode parecer que essas são práticas associadas a lugares remotos, mais selvagens, populações mais carentes, mas de fato não é o caso. Né? Então você tem ainda um grande volume de carne de animais selvagens consumidos só na bacia do Congo. Há um tempo atrás você tinha um volume ali de mais ou menos 5 milhões de toneladas de carne de caça comercializadas. E não necessariamente as populações que consomem são carentes. Então, em muitos lugares, a carne de caça é vista como algo gourmet. Então, não é que necessariamente o desenvolvimento econômico de uma região levaria à redução dessa prática. E como a gente sabe, o consumo da carne de animais selvagens também não ocorre só em lugares remotos. Né? Então, aqui a gente tem a foto de um desses mercados de animais vivos, os famosos mercados úmidos que existem na Ásia, mas também em outros continentes, África e até as Américas. E o problema, né, desses lugares é que eles propiciam uma série de condições ideais para a transmissão de patógenos que estão na fauna silvestre para a população humana. Existe um mito de que esses animais necessariamente foram caçados, muitas vezes não é o caso. Você tem fazendas de animais selvagens que criam animais até de forma industrial, com as mesmas condições industriais que a gente vai ver, e depois comercializam esses animais nesses mercados. Então, não necessariamente é carne de caça. Quais são essas condições? Né? Primeiro, existe uma alta diversidade de patógenos de animais de várias populações, muitas vezes vivos ainda, comercializados vivos, que estão nesses locais, de espécies diversas, que se encontram nesses locais, né, nesses epicentros, e aí podem ocorrer combinações de material genético de patógenos diversos.
As condições que os animais estão são condições de estresse agudo, extremo, né? Eles são mantidos em gaiolas, eles sem alimentação, muitas vezes sem água, em condições sanitárias muito precárias, os dejetos dos animais uns em cima dos outros, o animal é abatido muitas vezes no próprio local, você tem aquele sangue. Então, nessas condições higiênicas precárias, primeiro, a transmissão é facilitada e segundo, o estresse, como a gente vai ver com mais detalhe, ele é imunossupressor. Né? Então, em condições de estresse, o sistema imunológico fica deficiente. Estando deficiente, qualquer vírus, qualquer bactéria que esteja neste animal se multiplica muito rapidamente e é liberado nos fluidos, nas fezes, etc. Então você tem altas cargas virais, por exemplo, nos dejetos desses animais que estão nesses lugares. E aí isso é a receita perfeita para a transmissão, inclusive, para a população humana que está lá. Né? Então, são realmente lugares perigosos do ponto de vista com risco, né, epidemiológico. No caso do comércio de animais silvestres, né, aí não necessariamente para consumo, mas tráfego como pet, como para outros fins, o risco epidemiológico é semelhante. Então, você tem animais que são levados para regiões muito distantes, levando consigo esses patógenos, eles são transportados em condições, muitas vezes, frequentemente brutais, né? Então, muitos morrem, os que sobrevivem passam por situações de estresse agudo, novamente imunossupressor, que propicia essa multiplicação de patógenos, essa liberação de patógenos no ambiente. No caso do tráfico ilegal, você não tem inspeções sanitárias, então, digamos que é um reservatório de patógenos amplificado que está sendo transmitido para diversas regiões. Né? Então, apresenta um risco de que novos patógenos que possam causar epidemias, pandemias, surjam nessas condições. Mas o que eu vou me concentrar aqui é o que é reconhecido cada vez mais como principal risco para o surgimento de novas pandemias e epidemias, que é a produção moderna de animais de produção, a produção intensiva de animais como porcos e galinhas, que propicia transmissão, amplificação e recombinação de patógenos nesses animais de produção. Então, eu acredito que vai ficar claro nessa conversa que, primeiro, a forma como os animais de produção são criados e comercializados hoje em dia representa uma grande ameaça para a saúde e o bem-estar do ser humano. E muitas das condições que ameaçam a saúde e o bem-estar destes animais são também as condições que ameaçam a nossa saúde pública. Mas vamos lá. Por que então a pecuária intensiva, né, moderna, é o que tem aí 99% das criações, propicia o surgimento de doenças infecciosas com potencial epidêmico e pandêmico? Bom, primeiro fator, as espécies de produção, né, galinhas, porcos, coelhos, vacas, enfim, as diversas espécies que são produzidas para consumo, elas atualmente têm uma biomassa, um peso muito maior do que o de todos os seus parentes selvagens combinados. Então, no caso das aves de produção, frangos, perus, patos, etc., eles representam 70% do peso, da biomassa de todas as aves do planeta. As aves selvagens, todas as aves selvagens de todos os lugares representam apenas 30%. No caso dos mamíferos de produção, vacas, porcos e outros, mais 60% do peso de todos os mamíferos do planeta. A população humana é 36% desse peso e todos os mamíferos selvagens, aí mesmo elefante, rinoceronte, leão, enfim, todos os mamíferos selvagens, apenas 4% do peso de mamíferos no planeta. Então isso, obviamente,
se traduz na existência de um reservatório imenso de patógenos. Esses animais de produção, vacas, frangos, galinhas, porcos, né, etc., abrigam uma quantidade muito grande de patógenos, de vírus, de bactérias, simplesmente por uma questão de escala, de estatística. Eles estão em mais número e mais volume. Agora, até possivelmente mais importante do que a questão de escala e número é o fato de que os sistemas de produção industriais intensivos, modernos de hoje em dia, eles propiciam as condições ideais tanto para o surgimento como para a transmissão de doenças infecciosas que envolvem esse confinamento em áreas fechadas de grandes grupos de animais. Então, essas granjas de galinha de frangos de corte podem ter aí 50, 100, até 200 mil animais confinados juntos. Se um patógeno surge aí, um vírus, ele se espalha muito rapidamente, afeta todos os animais. Aqui uma foto de uma granja de engorda de porcos, também mantidos em altas densidades, em contato direto. E além disso, a gente tem um outro fator que é muito importante, que é a seleção genética intensa para o crescimento rápido e para a alta produtividade. Então, por exemplo, a gente tem a foto de um frango criado para a carne dele, frango de corte, em 1957, aos 56 dias de idade, com a mesma idade em 78 e com a mesma idade em 2005. Nesse período, que é um período relativamente curto, a genética do animal foi modificada de tal forma que, com 56 dias antes, ele tinha menos de 1 quilo e hoje em dia ele tem mais de 4 quilos. Esse trabalho de 2014, fazem 10 anos praticamente, e isso já até piorou. O problema é que quando a gente tem uma seleção genética focada quase que exclusivamente na produtividade, no crescimento rápido, no ganho de peso, o que acontece dentro de um sistema biológico é que outros órgãos, outras funções críticas que não o ganho de massa muscular, o ganho de gordura, o ganho de peso, eles acabam ficando prejudicados, comprometidos. E estas outras funções incluem a função imunológica. Então, a energia que seria usada para o sistema imunológico, ela é desviada para o crescimento rápido e para a produção. Então, o sistema imunológico fica prejudicado. Além disso, outros órgãos não conseguem acompanhar essa taxa de crescimento tão rápida da musculatura. Então, você tem pulmões que tem uma série de deficiências, você tem o sistema cardíaco também com uma série de deficiências, é um sistema cardiorrespiratório extremamente fácil. Você tem juntas, enfim, problema de claudicação, de movimentação muito frequente, né? É um animal que realmente não seria viável se ele fosse deixado solto na natureza ou se ele sobrevivesse por mais tempo do que os 40, 42 dias que ele vive. Essa seleção, focada quase que exclusivamente na produtividade, também levou a uma homogeneidade genética muito grande. Então, se você tem animais muito semelhantes do ponto de vista genético, a imunologia deles é muito semelhante, se surge um patógeno, um vírus, por exemplo, que pode infectar um animal, né, que afeta um animal, muito provavelmente ele vai afetar todos os outros animais, né, porque eles são muito parecidos. Então, você não vai ter aquela diversidade, algum indivíduo que porventura seja resistente e consiga resistir àquela infecção. Quanto maior a homogeneidade genética, maior a probabilidade de grandes surtos, de grandes epidemias também. Então, resumindo um pouco esses pontos que eu comentei, na pecuária intensiva, a seleção genética para a produtividade e crescimento tem uma série de consequências. Primeiro, se desvia energia para crescimento e reprodução, levando a uma imunidade mais deficiente. Existe uma homogeneidade genética, também prejudicando o sistema imunológico. E além disso, a função pulmonar ela é comprometida pelo crescimento rápido, né, cardíaco e pulmonar, levando a uma imunidade deficiente e propiciando condições
para a evolução de mais virulência, para maior transmissão de patógenos que porventura surjam nesses sistemas. Muito importante também é o fato de que essa exposição crônica ao estresse nestes ambientes confinados, ela leva à imunossupressão, novamente. Ela compromete, ela prejudica o sistema imunológico do animal. Então, quando a gente tem situações de estresse agudo, não só nos animais de produção, mas em nós mesmos, existe uma série de respostas hormonais que levam, por exemplo, à produção de cortisol. O cortisol é um hormônio produzido pela glândula adrenal, que ele é liberado em situações de estresse crônico. E esse cortisol ele tem uma série de efeitos no organismo do animal e no nosso próprio organismo também. Então, ele inibe a multiplicação de células imunes, diminui a produção de anticorpos, suprime a produção de citocinas, que são umas moléculas que são sinalizadoras e ajudam a coordenar as respostas imunológicas. Ele prejudica também a função de outras células, como macrófagos, as células assassinas, etc., que são células do sistema imunológico. Então, no geral, existe esta imunossupressão. A gente sabe que quando a gente está estressado, não dormiu direito, não comeu direito, está preocupado, está com problemas, a probabilidade de se pegar uma gripe, uma virose, um resfriado é maior. A gente está mais vulnerável. Por quê? Em função do estresse que causa essas mudanças hormonais que levam a esses efeitos conhecidos como baixa imunidade. Então, aqui alguns estudos documentando isso. Em porcos, por exemplo, se viu que o estresse psicossocial, os conflitos, por eles estarem em densidades muito altas e sem possibilidade de expressar comportamentos naturais, ele levava à desregulação de processos inflamatórios, alterações neuroendócrinas, comprometia a função imunológica e eles, consequentemente, tinham uma suscetibilidade maior a doenças infecciosas. Em galinhas, a mesma coisa, exposição crônica à corticosterona, que também é outro hormônio liberado pela glândula adrenal em resposta ao estresse, desregula as respostas pró-inflamatórias, desregula a função imunológica, aumenta a suscetibilidade a doenças infecciosas. Então, em martas, que são esses pequenos mamíferos, o pessoal também chama de visão, cultivadas para a produção da pele delas, para casacos de pele, a falta de enriquecimento ambiental, ou seja, esse ambiente árido nessas gaiolas em que o animal não pode expressar os comportamentos que ele tem motivação para expressar, leva também a mudanças endócrinas, mudanças em órgãos associados ao sistema imunológico. Então, esses animais eles são extremamente vulneráveis a doenças infecciosas e, de fato, talvez alguém tenha visto no noticiário os surtos de coronavírus, de Covid, nas populações de martas, em fazendas aí de criação desses animais em alguns países. Algumas fontes de estresse bastante típicas, que são o mais comum na pecuária intensiva. Então, altas densidades, muitos animais confinados em um espaço fechado, a deprivação, a inexistência da possibilidade de expressar, de se comportar de forma natural, expressar comportamentos que o animal tem desejo de expressar, de se movimentar, de explorar o ambiente, no caso de porcos, chafurdar, de galinha de ciscar no chão, isso é impossível, seja porque eles são criados em gaiolas, seja porque a genética deles não permite, eles não conseguem, no caso do frango de corte, ele não consegue se movimentar praticamente a partir de uma determinada idade. Em alguns casos, o isolamento social, esse é o caso das porcas reprodutoras, que ficam confinadas em gaiolas de gestação unitárias, elas não conseguem nem dar a volta no próprio corpo. Períodos de sono e descanso muito curtos, também prejudica mais o sistema imunológico, falta de luz natural suficiente, luz solar, e o medo e a dor induzidos por práticas que se usam comumente, como a mutilação de várias partes corpóreas sem o manejo de dor, sem o alívio da dor. Então tem a castração, no caso dos porcos, cirúrgica sem anestesia ou analgesia,
corte de cauda, corte de bico, marcação de orelhas, enfim, uma série de práticas que estão associadas aí a uma dor aguda. Então, se a gente junta esses outros fatores naquele gráfico, a gente tem que, por exemplo, as altas densidades, e a deprivação comportamental e a baixa qualidade do ar, você tem animais fechados produzindo uma quantidade de dejetos muito grande. Esses dejetos, né, as fezes, a urina, evaporam, então a concentração de amônia no ar é muito alta, ela tem o sentido dela é muito ácido, isso prejudica, não só é extremamente desconfortável para o animal, mas também prejudica a função pulmonar, né? Então, as primeiras barreiras aí de defesa contra os patógenos, barreiras mecânicas mesmo, os cílios dos órgãos respiratórios, eles ficam comprometidos, né? Comprometendo ainda mais a imunologia do animal. E esse estresse crônico, como a gente viu, também ele é imunossupressor. Né? Então, criando aí as condições apropriadas para surgimento de novos patógenos e transmissão deles. Além disso, estas altas densidades, como a gente viu, favorecem a transmissão rápida dos patógenos, né, de um animal para outro, seria isso aqui. E um fator importante é que a sobrevivência de vírus, de bactérias, ela é maior nesses ambientes, porque, por exemplo, o vírus da influenza, com falta de luz solar, ele sobrevive um tempo muito mais longo. Na luz solar, ele é dessecado rapidamente. Em ambientes úmidos, né, você tem os dejetos ali dos animais todos no solo, o vírus também sobrevive mais tempo. Eles geralmente não gostam de ambientes secos e com luz solar direta, né? Por isso uma criação extensiva a pasto, onde o animal está livre, tem também um risco menor. Então, com isso, você tem vírus que eles podem adquirir uma virulência, uma taxa, né, de fatalidade muito mais alta, porque ainda assim eles vão continuar sendo transmitidos de animal para animal, e você tem vírus que sobrevivem por mais tempo, né? Ou seja, a possibilidade de que um vírus altamente letal ele venha a ser transmitido também aumenta nessas condições. Então, resumindo um pouco, na pecuária intensiva, que é a pecuária que fornece a carne aí que vai para todos os supermercados, restaurantes, etc., você tem uma taxa de contato muito maior de animal para animal, você tem uma sobrevivência do vírus mais provável duradoura, você tem a imunidade do hospedeiro, do animal que hospeda o patógeno, suprimida, e você tem uma variabilidade genética reduzida. Em epidemiologia, isso é a receita ideal para você gerar grandes epidemias e pandemias. Aqui eu vou falar de um caso específico, que é a emergência de cepas virais, mais especificamente do vírus da influenza, altamente patogênicas, que são uma preocupação na comunidade científica mundial já há algum tempo, em função do potencial pandêmico na população humana que elas têm. Então, vou comentar mais especificamente sobre o risco de uma pandemia de gripe aviária. Então, a gripe aviária ela afeta principalmente aves, mas ela já infectou seres humanos. Houveram vários casos e mortes de pessoas com gripe aviária e outros animais. Algumas cepas, algumas linhagens de gripe, do vírus da gripe aviária, eles têm uma taxa de letalidade muito alta, em alguns casos acima de 50%. Então, até então, não existe a transmissão de pessoa para pessoa, né? A pessoa precisa ter entrado em contato com uma ave infectada, mas se houver uma mutação, alguma recombinação que permita ao vírus se transmitir de pessoa para pessoa, isso seria um problema enorme. Vocês imaginem que no caso do Covid, dependendo do grupo de risco, a gente teve uma mortalidade, enfim, quando era alta, era 1%. Né? Agora, imagina uma mortalidade de 50%. Né? Isso realmente poderia representar um colapso da civilização, né? Enfim, afetaria todos os serviços básicos. 50% de mortalidade não é algo que a população mundial conseguiria se recuperar em nenhum espaço de tempo curto.
Então, essas são algumas das linhagens de vírus altamente patogênico da gripe aviária que já infectaram humanos. H5N1, o H e o N são nomes de proteínas que ficam na superfície do vírus, H7N9 e H5N6. Em alguns casos aí, mortalidade maior que 50%, de 20 a 40, de 25 a 50, ou seja, uma mortalidade extremamente alta. Aqui simplesmente mostrando a taxa de fatalidade dos casos humanos de gripe H5N1 relatados à OMS nos últimos 5 anos. Então foi um total de 457 mortes, com uma média aqui de 53% de mortes, ou seja, de cada 10 pessoas infectadas, pouco mais que 5 morreriam. E aqui algumas reportagens que mostram, dão uma ideia da dimensão, né, da preocupação com a expansão rápida dos surtos de gripe aviária no mundo todo, né? Casos humanos de H5N6 na China, diversos surtos na Europa e na Ásia, aumento dos casos de gripe aviária, aqui nesse caso na China também, o maior surto na história, no caso da França, e aqui também os surtos de H7N9 afetando a pessoas, né, a seres humanos. Então, se reconhece que a gripe aviária ela é uma preocupação real, aliás, já existe aí uns 20, 30 anos que se espera algo relacionado a uma pandemia de gripe aviária e, mais recentemente, tem ocorrido aumento no número e na propagação geográfica dos surtos de gripe aviária em aves, aumento do número de subtipos do vírus da gripe aviária que infectaram essas aves e aumento do número de espécies que o vírus da gripe aviária infectou. Então você teve surtos aí pelo mundo todo. Desde 2020, um aumento no número de surtos de gripe aviária altamente patogênica, dessa que tem uma alta taxa de fatalidade, com mais de 60 países relatando surtos, por exemplo, da H5N1, que tem uma fatalidade maior que 50% em aves desde 2021. Né? Então há uma preocupação aí porque parece haver uma expansão e uma aceleração dos surtos de gripe aviária no mundo todo. E lembrando, como a pecuária intensiva favorece o surgimento de cepas virais, como o vírus da gripe aviária altamente patogênica, você tem, do ponto de vista epidemiológico, todos os fatores que seriam aí ingredientes da receita ideal para que isso ocorresse. Taxa de contato maior, mais sobrevivência do vírus, imunossupressão e homogeneidade genética. E é interessante notar, esse artigo publicado se não me engano, em 2018, mostra que de todos aqueles eventos onde houve uma conversão de vírus de gripe aviária de baixa patogenicidade para alta patogenicidade, muito mais letais, essa conversão genética, né, essa transformação genética do vírus, ocorreu dos 39 casos onde ela foi identificada, 36 ocorreram em países onde a produção intensiva de animais é pervasiva, é praticamente só produção intensiva, ou em países em transição para produção intensiva. Né? Mesmo naqueles poucos casos em que isso não ocorreu, a conversão ocorreu próxima a fazendas que tinham criação intensiva. E, infelizmente, isso não se aplica só para aves, né? Na verdade, a criação de porcos é um perigo especial para o ser humano. Como todo mundo sabe, os porcos eles são muito parecidos anatomicamente, fisiologicamente ao ser humano. Se usa válvula de coração de porco para transplante de coração humano, se usava no passado a insulina produzida no pâncreas de porcos para tratar diabetes em humanos. Então eles têm uma série de semelhanças que tornam eles bons modelos para o desenvolvimento de doenças em humanos, por exemplo. E o perigo aqui é o seguinte: os porcos, nas células respiratórias deles, eles têm receptores para o vírus da influenza aviária, da gripe aviária,
para o vírus da influenza humana e para o vírus da influenza suína. Então, estes diferentes de tipos, eles podem todos invadir uma célula respiratória de um porco e se encontrar lá dentro. E neste encontro pode haver uma troca, né, de uma recombinação de material genético. Então, os porcos, eles são considerados, digamos, mescladores ideais de vírus, porque todos os vírus podem se encontrar ali, né? Então, o perigo de que eles propiciem uma mistura de um vírus de gripe humana, que se transmite muito rápido de pessoa para pessoa, com um vírus de gripe aviária que mata muito, é muito grande, né? Então, se um vírus assim, que se transmite fácil e que mata muito, surgir, realmente seria uma catástrofe. Aqui a gente tem a distribuição global dos surtos de gripe aviária com potencial zoonótico só em 2022 e 2021 e 2022. Como vocês veem, toda a Europa, a África, não se resume mais só à Ásia, né? Toda a Europa, a África, a América do Norte, só a América do Sul que não está aqui. Mas isso esse ano já mudou, né? A Organização Pan-Americana de Saúde já alertou, né, para a expansão rápida dos surtos de gripe aviária na América do Sul. Já são mais de 10 países na América do Sul com surtos de gripe aviária. E para piorar um pouco a situação, recentemente se descobriu que um surto de gripe aviária em mamíferos, nessas martas, lá na Espanha. Então foi um surto de H5N1, em que já estava ocorrendo transmissão de mamífero para mamífero, de animal para animal. Ou seja, essa capacidade desse vírus altamente letal de passar de um mamífero para outro já ocorreu, não em humanos, mas em marta. E qual que é o problema, além do fato de que o vírus já adquiriu essa capacidade sustentada? É que a marta, ela é da família dos ferrets. E os ferrets, eles são conhecidos como modelos de estudo de gripe humana, porque eles têm os sintomas da gripe e a progressão dos sintomas da gripe muito parecidos com como isso ocorre no ser humano, né? A fisiologia e o sistema imunológico deles se manifesta de forma similar no caso da gripe. Então, isso representa um risco enorme. E, não surpreendentemente, a fazenda espanhola, onde esse surto de gripe aviária ocorreu, era uma fazenda intensiva, onde os animais eram confinados em gaiolas. Então, a maioria das granjas avícolas afetadas nos Estados Unidos, por exemplo, também eram fazendas de confinamento intensivo. E será então que a resposta não seria aumentar a biossegurança na indústria pecuária? Então, geralmente isso é o que se propõe, né? Quando existe uma discussão pública sobre essa prevenção de doenças, epidemias, etc., imediatamente os agentes públicos, a indústria, se volta para soluções que envolvam vacinação, preparação para uma pandemia caso ela ocorra e a implementação de protocolos de biossegurança. Então, será que isso seria suficiente? Bom, quem conhece uma criação, né, o sistema atual, sabe que é impossível controlar a transmissão de dentro para fora de um vírus que porventura surja nesses lugares, né? Então você tem os sistemas de ventilação que expulsam o ar de dentro para fora e realmente se encontram esses vírus a uma distância bem grande dessas instalações em pesquisas que investigaram isso. Você tem o uso dos dejetos dos animais em cultivos, você tem a contaminação da água, do solo com os dejetos, né? E com isso pode haver contaminação também. Você tem insetos, roedores que entram e saem dessas instalações, então também havendo uma fonte de contaminação aí. Você tem os próprios trabalhadores, lixo, as carcaças dos milhares de animais que morrem antes da idade do abate. Você tem o transporte dos animais vivos que saem de lá para ir para o abatedouro. Né? Então, realmente, é muito míope achar que dá para controlar a transmissão de um patógeno que surja nesses lugares. E, de fato, a gente está vendo que a gripe aviária está se espalhando pelo mundo todo. Além disso,
a produção hoje em dia muitas vezes é feita no sistema que chama de integração vertical, onde você tem uma empresa que subcontrata ou terceiriza a engorda do animal para vários produtores numa determinada região. E não tem como essa empresa controlar o rigor com que se sigam protocolos de biossegurança, né? São milhares de subcontratados que teriam que ser vigiados e isso não acontece na prática. Isso não sou nem eu que estou dizendo, é a própria indústria. Esse é um slogan usado por uma empresa da indústria pecuária, em que se diz que um pequeno risco repetido 1000 vezes se torna um grande risco. Esse risco não é pequeno e ele é repetido muito mais do que 1000 vezes, uma escala absurda. Então, o grande risco, ele existe sim, ainda que os protocolos de biossegurança fossem seguidos à risca. E a gente sabe que não são, né? Onde se investigou, mesmo em países como Dinamarca, Suécia, Noruega, etc., se encontraram falhas de protocolos de biossegurança. Lembremos, né, que mesmo nos laboratórios, em universidades, em instituições de pesquisa, onde precisa se seguir à risca regras bastante rígidas de biossegurança, acidentes acontecem, né? Aqui, no caso, esse consenso detectou uma média de acidentes 2 vezes por semana. Então, é impossível pensar que biossegurança vai dar conta do problema. E aí, muitas vezes a gente vê conselhos ou políticas voltadas a impedir, por exemplo, a criação de galinhas free range ou de fundo de quintal, porque estas sim representariam um risco para a saúde pública, para a questão da gripe aviária, né? Como a gente sabe, esse foco na transmissão, em tentar conter a transmissão, é um erro epidemiológico gravíssimo, porque é impossível controlar a transmissão. A ideia é que deveria haver um foco no aumento da resiliência dos animais à doença. Então, muitos animais silvestres são portadores do vírus sem manifestar a doença. Então, se você tem mais resiliência, como a gente viu, a probabilidade de um grande surto, de uma mutação, ela é significativamente reduzida. Então, é um erro achar que o problema está aí. De fato, o problema, com tanta criação solta em diversos países, e essas conversões, esse surgimento de cepas patogênicas, ela está identificada com a indústria intensiva, né? Então, essa é uma política que tapa o sol com a peneira. E, obviamente, o transporte de animais vivos, ele é também, naturalmente, um risco epidemiológico grande, né? Imagino que já se entendeu até aqui por quê. Então, todos os anos, você tem mais de 2 bilhões de animais transportados em navios, em caminhões, nacionalmente e internacionalmente, em viagens que duram desde horas até semanas. Então, você tem aí essas condições que a gente comentou que criam essas oportunidades de transmissão e amplificação de patógenos, de vírus e bactérias, altas taxas de contato, a imunossupressão dos animais pelo estresse crônico, pela falta de comida, pelo estresse de calor, de frio. Muitas vezes eles têm ferimentos, fraturas, etc. Então, causa essa imunossupressão, né? Consequentemente, uma alta multiplicação viral, uma alta taxa de liberação desses patógenos nas fezes e a mistura de patógenos, de vírus, de bactérias, de animais de muitas, né, fazendas e populações diferentes. Então, criando oportunidades aí para os patógenos se recombinarem. Então, realmente, o risco disso daí é um risco bastante grande. E ao longo da história, houve muitas doenças que foram transmitidas dessa forma. Aqui eu tenho um mapa do comércio global de suínos vivos. E então é um pequeno reservatório de patógenos, como a gente viu, que está sendo transportado, levando esses vírus, essas bactérias, para diferentes localidades. Nesse artigo, os autores comentam que há muito tempo as aves aquáticas selvagens eram consideradas um reservatório importante,
de risco pandêmico, né, de patógenos de risco pandêmico, mas os mamíferos estão surgindo como reservatórios importantes também, né? Então, a modernização da produção suína durante a última metade do século passado proporcionou ótimas oportunidades para que o vírus da influenza A se estabelecesse na população de suínos do mundo todo. Resumindo um pouco, os esforços de preparação para uma possível pandemia devem se basear nessa noção de que, primeiro, é extremamente difícil prever qual que é o patógeno que vai surgir e causar a próxima pandemia, como ele vai se comportar, quando ou onde ele vai surgir, ou mesmo controlar a transmissão uma vez que ele surja. Mais do que fazer esse exercício de prever e controlar, a gente precisa mitigar os fatores que nos tornam vulneráveis a novas pandemias, a grandes surtos epidêmicos. E a criação intensiva de animais de produção certamente está em primeiro lugar nessa lista. Passando aqui para um outro problema sério de saúde global, que é a relação entre a pecuária intensiva e a evolução da resistência antimicrobiana. Bom, a maioria das pessoas hoje em dia já deve ter passado por uma situação em que um determinado antibiótico que no passado tinha um efeito para tratar uma determinada doença, já não funcionou mais, né? E teve que ser tentado um outro e talvez um outro e assim por diante, né? Então, aqui existem algumas menções da Organização Mundial da Saúde mostrando que o surgimento dessa resistência antimicrobiana a antibióticos é uma grande ameaça à saúde global. Doenças como tuberculose, AIDS, malária, doenças sexualmente transmissíveis, doenças da infância, pneumonia, disenteria, outras doenças respiratórias, já não podem ser tratadas com antibióticos que tradicionalmente eram usados para tratar essas doenças, né? As bactérias que causam elas passaram a ser resistentes a esses antibióticos. Isso está acontecendo em todo o mundo, né? E representa uma ameaça porque você tem aí infecções que eram tratadas muito facilmente, que hoje em dia podem voltar a matar se você não encontrar algum antibiótico que faça efeito. Então, aquela grande redução da taxa de mortalidade que a gente mencionou no começo, ela pode ter um retorno, né? Ela pode aumentar a mortalidade por doenças infecciosas se a gente perder esse milagre aí que são os antibióticos. Se tudo continuar como está, a previsão é que em 2050 a gente tenha cerca de 10 milhões de mortes por ano diretamente relacionadas à falta de antibióticos para tratar determinadas doenças. Isso é mais que câncer, é mais que diabetes, é mais do que acidentes de trânsito e assim por diante. Mas como é que uma bactéria se torna resistente a um antibiótico? Então, aqui nesse gráfico, a gente tem uma população de bactérias que está se dividindo, se multiplicando. Em um determinado momento, essa bactéria, uma delas, adquire uma mutação, por exemplo, que a torna resistente a um determinado antibiótico. Quando esse antibiótico entra em contato com a população, aqui nesse verdinho difuso, ele vai matar todas as bactérias que não são resistentes a ele, mas a bactéria que adquiriu a capacidade de resistência vai sobreviver. E é essa bactéria, então, que vai se multiplicar. Então, essa resistência ela surgiu e ela passou adiante para as populações. Quanto maior o nível de exposição a antibióticos, mais rápida é a evolução dessas resistências. A gente está colocando ali um fator que está favorecendo aquelas bactérias que seriam naturalmente resistentes, e são elas que vão passar para frente e se multiplicar. Então, esse é um processo natural, né? Agora, o problema é que a gente acelerou muito esse processo. E como é que a gente acelerou esse processo? Bom, primeiro com o sobreuso, né, o uso exagerado de antibióticos na medicina humana. Então, o uso frequente para condições que nem são tratáveis, muitas vezes,
com antibióticos, onde não haveria a necessidade. Então, selecionando cada vez mais bactérias resistentes a eles. E uso incorreto também, né? Mas o que pouca gente sabe é que a maioria dos antibióticos vendidos no mundo, e que foram vendidos nas últimas décadas no mundo, eles não são usados na população humana, eles são usados para animais em sistemas de criação intensiva. 73% de todos os antibióticos vendidos no mundo, né, 3/4, são usados em porcos, galinhas e até peixes criados em sistemas de criação intensiva. Então, para quê? Com 2 propósitos. O primeiro, original, era como promotores de crescimento. Animais, quando tomam antibióticos em doses subterapêuticas, por um processo, por exemplo, de seleção de uma determinada flora bacteriana que é mais eficiente em digerir, né, do ponto de vista energético, eles tendem a crescer um pouco mais, 5, 10, 15% mais. Né? Então a indústria adotou isso como uma prática. O outro uso, que é o uso possivelmente mais frequente hoje em dia, é como profiláticos. Como a gente viu, esses animais eles são muito vulneráveis a infecções por todas as condições que a gente citou. Então, para permitir que esses animais sobrevivam até a idade do abate sem morrer, né? Sem pegar uma infecção e morrer, ou ter um ganho de peso menor porque está com uma infecção, eles consomem antibióticos de forma que são distribuídos de forma para a população no geral, né, para todos os animais. Nesse gráfico aqui tem as toneladas, né, as milhares de toneladas de antibióticos usadas na produção pecuária em vários países. O Brasil, por ser um grande produtor, tem um volume muito grande. Também Estados Unidos, China, claro que a produção de animais lá é enorme, né? Porcos, frangos. Aqui Espanha, também os principais produtores de carne, né? E aqui a previsão de 2017 a 2030 no uso de antibióticos. Então, China, seguido de Brasil, seguido dos Estados Unidos, Tailândia e assim por diante. Então, o uso profilático de antibióticos para todos os animais ele é necessário justamente para isso, né? Para aumentar a probabilidade de sobrevivência desses animais até a idade do abate nestes sistemas intensivos. Eu vou dar um exemplo aqui um pouco mais concreto, usando os dados de produção brasileira alguns anos atrás, né? Talvez esses dados já tenham mudado ligeiramente, mas a ideia seria essa. Então, no caso de porcos criados para a carne deles, desde a idade do nascimento até as 3 semanas de vida, mais ou menos o que acontece é o seguinte: bom, você tem geralmente o nascimento de mais de 12 leitões para cada reprodutora, então isso é um número maior do que o número de tetas funcionais da porca. Então, muitos desses leitõezinhos eles precisam ser rotacionados com outras porcas, né? Eles não ficam todos com a sua mãe. Eles são criados nessas gaiolas de amamentação. A porca não tem como se mexer ou como se virar e os leitõezinhos ficam nesses sistemas aí de cimento que não tem enriquecimento ambiental, enfim, é um lugar bastante árido. Né? Existe uma grande mortalidade nessa fase, né? Na época era de 8 a 12% de mortalidade dos animais que nascem. Você tem uma série de mutilações corpóreas pelas quais esses animais passam sem alívio de dor, sem analgesia alguma. Então, nos dentes, marcação de orelha, corte de cauda, no caso dos machos, a castração cirúrgica, né? Que é extremamente dolorida. Você tem um desmame precoce, com 3 semanas eles são desmamados e levados para outro ambiente. Em condições naturais, isso começaria a ocorrer gradualmente com 3 meses, né? E você tem aí um ganho de peso muito rápido, que vai de 1,5 kg ao nascimento a mais de 6 kg com 3 semanas só. Né? Então, quase quadruplica, mais que quadruplica o peso do animal nesse período. Aí ele é levado para um lugar que geralmente se chama de creche, né, embora esteja longe de ser uma creche,
e onde ele fica mais ou menos dos 21 aos 42 dias, né? Então, o que que acontece aí? Você tem possivelmente o transporte desses animais em caminhões, é uma situação de extremo estresse, né? De medo, enfim, de ambiente diferente, de altas densidades no caminhão, de brigas, de outros porcos leitõezinhos não conhecidos, de jejum, de falta de água, enfim, etc, etc, etc. Você tem a separação materna, então tem o estresse relacionado com a separação da mãe. Você tem uma mudança muito brusca de ambiente físico e social, né? Se juntam ali populações de leitões que não eram conhecidas. Você também tem uma taxa de mortalidade, o ambiente também é árido, né? Não tem enriquecimento, não tem palha, não tem, enfim, nada para os animais que são extremamente exploradores, como qualquer filhote de cachorro que todo mundo conhece, com 2, 3, 4, 5, 6 semanas. Todo mundo sabe quais são as necessidades de um filhote de cachorro, com o porco não é diferente, mas nesse ambiente essas possibilidades não estão disponíveis de explorar, enfim, de interagir de uma forma positiva. Uma mudança na dieta muito brusca, né, do leite materno para uma dieta sólida, num momento que o sistema digestivo do animal não está maduro, e novamente um ganho de peso muito rápido. Então, quando o animal chega nessa creche, é um momento de estresse crônico, de mudança de dieta, enfim, de ter que aprender onde está o bebedouro, de brigas, etc, etc. A probabilidade de ele pegar uma infecção, normalmente, por exemplo, por Escherichia coli, e ter problemas sérios de diarreia infecciosa, é muito grande, né? Então, o produtor, para evitar esse tipo de problema, administra na ração antibióticos para todos os animais, né? Porque, dadas as condições brutais que envolve a criação normalmente, né? Então, é muito fácil desses animais terem um problema infeccioso e acabarem, ou, enfim, não se desenvolvendo como deveriam, ou acabarem morrendo mesmo. Então, eles consomem quantidades massivas de antibiótico nessa fase. Então, aqui nessa revisão, foi uma grande revisão feita no Reino Unido, se identificou algumas situações onde o uso de antibióticos é maior. Não surpreendentemente, onde as densidades de animais são mais altas, onde as raças são de crescimento mais rápido ou de maior produtividade, em ambientes fechados, em situações de desmame, né, de separação materna precoce. O problema é que a maioria dos antibióticos usados na pecuária, eles também são importantes para a medicina humana. E como é que uma bactéria que adquiriu resistência, né, que está ali presente, por exemplo, no intestino de um animal, ela passa para a população humana? De várias formas. Pelo contato direto desse animal com o ser humano, um trabalhador de uma granja que se contamine e aí passe para o resto da população essa bactéria resistente, através do ambiente, então pela contaminação da água, né, próxima a essas instalações, pelo uso dos dejetos dos animais como adubo para cultivos, pelo uso dos subprodutos, o se desfazer das carcaças dos animais que morrem no meio ambiente, então esse meio ambiente pode estar contaminado com essas bactérias resistentes, e frequentemente pelo consumo da carne desses animais. Então, como é que isso ocorreria? No momento em que o animal é abatido, né, você tem, por exemplo, muitas vezes a contaminação da carne com o conteúdo intestinal dos animais, se o corte não é bem feito, etc. Mesmo que isso ocorra numa proporção muito pequena de animais, se for o caso, as máquinas onde esses animais nos frigoríficos são processados, elas acabam se contaminando por aquela carne já contaminada. Então, se existe uma máquina de embalar, ela vai estar contaminada por aquele pedaço de carne que está contaminado e assim transmitir a contaminação para o resto dos produtos, né? Então, é muito difícil
que quando você tem mais de 70 bilhões de animais terrestres abatidos, no momento do processamento você não tenha esse problema de contaminação da carne com aquele produto, né, do intestino do animal e, consequentemente, de toda a cadeia ali, né, de toda a cadeia de processamento. Então, aqui outro anúncio folheto da Organização Mundial de Saúde, né, mostrando que a carne, de fato, ela pode e frequentemente está contaminada não com o antibiótico, mas com a bactéria resistente ao antibiótico. Muitas vezes se diz, esta carne não contém antibióticos. Pode ser, mas pode ser que ela não contenha antibióticos, mas contenha bactérias resistentes a antibióticos, o que obviamente é muito pior, né? Então, e a partir daí, né, o consumo dessa carne, não da carne já cozida, mas do contato com essa carne, levar as mãos à boca, ou ter uma tábua de corte contaminada, a pia, uma faca, etc., você acaba se contaminando com essa bactéria resistente também. Então, aqui algumas reportagens que mostram, né, esse problema em nível mundial. A maioria dos frangos em supermercados britânicos mostram níveis recordes de bactérias resistentes a antibiótico. Análises mostram, né, que a contaminação da carne de frango está relacionada a infecções urinárias resistentes a antibióticos em hospitais. A mesma bactéria geneticamente identificada que estava presente nos animais, né, nos frangos das granjas de uma determinada região, era a mesma bactéria que estava presente nas bandejinhas de frango vendidas no supermercado, que era a mesma bactéria que estava presente em pacientes com infecções urinárias em hospitais daquela região. Então, essa relação causal ela já está muito bem provada. E aqui no Brasil, né, também a preocupação com o uso enorme de antibióticos. Em pesquisas que se fizeram em supermercados brasileiros em São Paulo, também se observou que a maioria dos pacotes, das bandejinhas, né, dos envelopes de carnes que são vendidos em supermercados, continham bactérias resistentes a antibióticos. Então, eu acho que ficou claro que muitas das condições que comprometem a saúde e o bem-estar dos animais de produção também são uma ameaça à saúde global e à medicina moderna, né? Nesse caso, aos antibióticos. E que a pecuária intensiva ela está particularmente ligada a esses riscos, né? Ela é uma bomba relógio para a questão do surgimento de epidemias graves e pandemias se nada mudar. As diferentes fontes de proteína, então elas têm riscos de biossegurança, riscos para a saúde global bastante diferentes. Então, por um lado, você tem a carne de caça de animais selvagens, ou caçados ou criados em fazendas, que representam um determinado risco. Um grande risco é dessa população de animais imunossuprimidos que são criados de forma intensiva, como foi discutido, né, com seleção intensa para produtividade, em ambientes fechados, em altas densidades. Você tem o surgimento de patógenos altamente letais ligados a esse tipo de criação. As populações de animais mais resilientes a doenças, né, então são criações a pasto, free range, etc., elas apresentam um risco bastante reduzido em relação a esses outros dois, né? Então, uma genética mais rústica, mais resiliente a doenças, mais baixas densidades, o risco de fato é reduzido, mas ainda existe. E no caso da carne cultivada e das fontes de proteína à base de plantas, vegetais, aí o risco não existe, né? Não existe um animal no meio e a possibilidade de que a gente venha a contrair algum patógeno que esteja adaptado a infectar plantas é muito baixa, né? Nós somos animais e então nós somos infectados por patógenos que infectam animais. Muito obrigada, espero que as informações tenham sido interessantes e úteis. Mais informações estão disponíveis naqueles capítulos de livro que eu comentei no início da conversa, e as imagens elas podem ser baixadas nesse endereço
que está aqui no slide gratuitamente também para quem quiser.